Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula comigo, professor Edinael. Tema da nossa aula de hoje: regras mínimas para o tratamento de pessoas presas. Essas regras mínimas aqui, gente, foi idealizada, né, pelo Nelson Mandela, tanto que ficou conhecido como regras de Mandela, certo? São recomendações de tratamento mínimos para pessoas reclusas, pessoas que estão aí no sistema prisional. Não é porque a pessoa está ali cumprindo uma pena que ela deixou de ter seus direitos, certo? Que ela deixou de ser uma pessoa humana. Aliás, a própria Constituição, em seu artigo 1º, inciso 3º, certo? Adota como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, certo? A dignidade da pessoa humana. Não à toa, né? Não à toa, por adotar a dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos, é que o artigo 5º da Constituição está presente, certo? Afinal, o artigo 5º da Constituição trata dos princípios fundamentais, certo? Os princípios fundamentais os direitos humanos internacionalizados, certo? Quando eu falo direitos humanos, eu estou falando de um plano internacional. Quando eu falo direitos fundamentais, eu estou falando de um plano nacional, certo? Quando eu falo direitos dos homens, eu estou falando, são direitos inerentes à pessoa humana que já nascem, né, com os homens e que não estão escritos, não estão positivados. Certo, gente? Então, regras mínimas para tratamento de pessoas presas, certo? Que foram aí idealizadas por Nelson Mandela, então ficou conhecida como Regras de Mandela e que foi publicada pela ONU, certo? Organizações das Nações Unidas. E o que é que essas regras elas dizem? Olha só, as regras elas são um conjunto de normas internacionais que orientam, ou seja, elas não são obrigatórias. Essas regras aqui não são de observância obrigatórias. Elas são recomendações. Elas são recomendações, certo? Para que o Estado possa tratar pessoas presas com dignidade. Possa tratar pessoas presas sem violações de direitos, tá certo? Quem aqui conhece um pouco da LEP, da Lei de Execução Penal, né, a Lei 7.210 de 84, sabe que não haverá penas, ou melhor, não haverá faltas sem prévia, né, sem lei anterior que a determine, e nem haverá pena sem prévia cominação legal, ou sanções, né, como está escrito lá na LEP. Ou seja, tem que ser respeitado o princípio da legalidade, certo? As pessoas presas, elas mantêm todos os seus direitos constitucionalmente previstos, salvo aqueles, né, que obviamente serão perdidos em decorrência da condenação. A exemplo, os direitos políticos, né, que ficam suspensos. Os direitos políticos ficam suspensos. A restrição da liberdade, seu direito de ir e vir também ficam suspensos. Agora, direito à intimidade, direito à vida privada. Professor, vida privada? Sim, a correspondência. Você tem seu direito ali, certo? A sua intimidade não pode ser violada. Porém, esses direitos, né, eles não são absolutos, certo? A depender da situação, por exemplo, está em risco ali, né? Está na iminência de acontecer uma rebelião. Então, seu direito à intimidade, sua correspondência pode ser violada, tá certo? Então, os presos mantêm todos os seus direitos intactos, salvo aqueles em que a condenação acabam por relativizar. Certo, gente? Outra coisa que é importantíssima, os direitos dos presos, eles não são absolutos, certo? Lá na LEP, por exemplo, eu estou falando LEP, gente, sem aprofundar, porque a aula não é de LEP, mas as regras de Mandela, elas estão incorporadas na LEP. Então, muitas das regras de Mandela você encontra na própria LEP, certo? Encampada, né, junto lá com a Lei 7.210 de 84. Olha só, direito de visita. O direito de visita do preso é um direito absoluto? Não. Tem nas regras de Mandela, né, a regra 51, o direito de ter ali a visita, porém,
Porém, né, essas visitas elas não são absolutas, elas podem ser restringidas, certo? Então, o preso tem, na verdade, podem ser suspensas, né? Essas visitas elas podem ser suspensas, tá certo? Aí há uma discussão, viola ali o princípio da intranscendência da pena, porque é o familiar que está pagando por aquilo ali. Pessoal, não é todos os casos, mas se você pegar ali a Lei 14.994 de 2024, que ficou conhecido como pacote antifeminicídio, certo? Em relações de violência, em violência doméstica e familiar, certo? No caso ali da Maria da Penha, o diretor do presídio, ele pode suspender essa visita, certo? Ele pode suspender aí essa visita, né? Por ter uma relação aí conjugal, tá certo? Então, não são todos os casos, mas em alguns casos você aplaude aí a criação de determinadas leis, tá certo? Então, essas regras de Mandela, né? Elas orientam o tratamento, né? O tratamento de, melhoram, né? Orientam como deve ser o tratamento de prisioneiros, com foco na melhoria de condições de encarceramento e no respeito aos direitos humanos, tá certo? Aliás, o sistema carcerário brasileiro, o sistema penitenciário como um todo, já foi decidido pelo STF que são estados de coisas inconstitucionais, certo? Poder executivo falha, não existem políticas públicas de melhorias, não existem leis, né? Leis para melhorar a situação carcerária, certo? Então todos os poderes acabam falhando. Por isso que foi declarado estado de coisas inconstitucional, tá certo? Então essas regras de Mandela, inclusive até o tamanho, né? Até o tamanho lá do estabelecimento em que a pessoa vai cumprir pena, existe uma regra mínima, certo? A quantidade de pessoas que vai permanecer em uma cela, também existe isso na regra. Agora, isso é aplicado na prática? É lógico que não. Na prática acaba sendo um pouco inviável, né? Conseguir cumprir as regras de Mandela, tá certo? Olha só, elas foram adotadas pela ONU em 1955 e em 2015 foram revisadas para se tornarem mais detalhadas e aplicáveis às situações modernas, tá certo? Ao novo sistema prisional, certo? A nova forma de fazer o cumprimento de penas, tá certo, gente? Então, essas regras de Mandela, elas funcionam no plano internacional. Para quem são direcionados essas regras mínimas de tratamento de pessoas presas? Olha só, você não pode confundir as regras, né, que estão aqui de Beijing, que são voltadas para crianças, as regras de Bangkok, certo, gente, que são para mulheres que cumprem pena, com as regras de Mandela, certo? São voltadas para presos homens, beleza? Estamos entendidos? Então não confundam esses tópicos aqui, tá certo, gente? As bancas vão tentar misturar, certo? Mas você que está assistindo aqui a minha aula não vai cair nessas pegadinhas. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês os principais pontos das regras de tratamento mínimo. São mais de 90 regras, então a gente não vai ficar aqui lendo todas as regras uma por uma. Isso você consegue fazer sem o meu auxílio, certo? Isso você consegue baixar as regras aí lá no CNJ, dá um Google aí, bota aí regras de Mandela que vai aparecer. Você consegue fazer uma leitura e eu recomendo que seja feita essa leitura. Agora, eu não ia ficar aqui 2, 3, 4 horas lendo todas as regras para vocês. Então, eu trouxe aqui as principais, aquelas que de fato são cobradas em provas e trouxe as questões para te mostrar como é que essas regras são cobradas em provas. Tá bom? Então, quais são os principais pontos das regras de Mandela? Condições de detenção. Pessoal, as condições no cárcere, certo? Condições, que os presos devem ser tratados. As condições prisionais devem ser humanas, dignas, devem respeitar os direitos fundamentais, tá certo? Deve-se garantir a alimentação adequada, o acesso a cuidados médicos, a educação e a recreação, certo? Isso aqui aparece na LEP como assistência. Assistência que o preso tem, que o egresso tem, certo? A assistência à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, certo? São assistências
materiais em que o preso, né, o internado, ele dispõe, né, lá no cárcere, tá certo, gente? Ó, tem uma pegadinha que cai muito em prova, viu? O preso, ele tem direito a uma assistência jurídica? Tem. Assistência jurídica? Tem, certo? Aqueles que não conseguem pagar, né, o advogado, tem aí a defensoria pública, né? Então, eles têm uma assistência jurídica. O que eles não têm é uma assistência política, tá certo? Pegadinha, porque os direitos políticos, eles ficam suspensos, certo? Durante a condenação. Então, a assistência política é uma pegadinha batida muito em prova. Proibição de tortura e tratamento cruel, olha só, certo? Ó, a Constituição, né, veda esse tratamento aí cruel, tratamento degradante, proibição de tortura, certo? Penas perpétuas, certo? Olha só, não confunda isso aqui com as sanções que estão presentes lá no RDD. O RDD é uma forma de punir o preso de uma forma mais severa. Mas não é qualquer preso, é aquele preso que põe em xeque a ordem dos presídios, que querem fazer rebeliões. Esses terão um tratamento diferenciado, certo? RDD não é uma nova modalidade ou um novo regime de pena, não. É uma modalidade de cumprimento de pena quem está no regime fechado, certo? Quem está no regime fechado estão sujeitos, né, ao RDD, caso eles cometam uma falta tão grave que coloque em risco ali, né, a segurança, a integridade física, né, do sistema prisional. Pessoal, tortura é proibida, tá certo? Proibida tortura e tratamento cruel, né? Durante muito tempo, né? Durante muito tempo, salvo engano, São Paulo foi Rio de Janeiro, né? Fundação Casa. As crianças eram vítimas, né, de torturas, né? Apareciam ali queimadas, feridas, né, torturadas, espancadas essas crianças. E houve ali realmente investigações porque os agentes prisionais estavam torturando, né, aquelas crianças. Então isso houve até inclusive uma modificação na lei, né, na LEP, e também, né, no sistema aí que cuida da socioeducação, certo? O SINASE, né, trouxe algumas orientações também para o tratamento de crianças e adolescentes, ou melhor, adolescentes, né, que estão aí durante o programa de internação, tá certo? É estritamente proibido o uso de tortura ou tratamentos degradantes, seja tortura física, tortura mental, né, gente? A tortura psicológica também tem que ser observada. Beleza? Separação de detidos. Ó, isso daqui está intimamente ligado com a questão da individualização. Individualização da pena, certo? Individualização da pena, né? Se for aqui, ó, no ECA, sócio educativo, né? Na medida socioeducativa. Ó, separação dos detidos. Prisioneiros devem ser separados de acordo com gênero, mulher, mulher, homem, homem, criança, criança, idade, né? Criança, criança, status jurídicos. Ele é um réu condenado, é um réu provisório, um preso político, um preso militar, réus ou condenados, para evitar abusos e garantir a segurança. Pessoal, tem diversos relatos aí, né? Crianças que eram colocadas em celas com adultos e que eram abusadas, certo? Mulheres que eram colocadas com homens também sofriam abusos, certo? Então, por isso que tem essas recomendações. Viola a dignidade da pessoa humana, é um tratamento cruel, degradante, certo? Inclusive, tem a lei de abuso de autoridade, né? Que fala que colocar pessoas com gênero e idades diferentes, certo? Na mesma cela, configura-se abuso de autoridade. Ó, isso aqui está intimamente ligado com a individualização, certo? Essa individualização, ela tem que ser observada para que as pessoas possam cumprir, né, pagar ali a sua pena ou a sua medida socioeducativa de forma individualizada, certo, gente? Cada um na medida de sua culpabilidade, certo? Então, como seria aqui o ideal? Gênero, idade, a gente ainda consegue ver. Agora, status jurídico, dificilmente. Você vê muitas vezes o preso condenado, certo? Que deveria ficar ali com o trânsito julgado, né, em uma penitenciária.
você vê junto com o preso provisório, que deveria estar em uma cadeia pública, tá certo? Outra coisa, deveria ser de acordo com a natureza do crime. É dessa forma que você vê no dia a dia, na prática? Não. Como é que é separado os presos hoje, certo? Você pertence a qual organização criminosa? X, então vai para lá. Y, então vai para lá. Faccionado, fica lá, certo? Então, hoje, as divisões, né, do sistema carcerário é muito mais feito na organização ou na facção a qual aquele detento pertence do que realmente a natureza e o delito que ele cometeu, tá certo? Mas é uma recomendação aí também, tá nas regras de Mandela. Acesso à justiça. Os prisioneiros têm direito, gente, de apelar da sentença e devem ter acesso à assistência gratuita. Inclusive, é um abuso de autoridade você não levar o pleito de preso até as autoridades. Os pedidos feitos pelos presos até a autoridade, né? No caso ali é o juiz competente. Trabalho prisional. Olha só, esse trabalho prisional aqui, certo? Não se confunde com trabalho forçado, que é uma pena vedada. Trabalho forçado é diferente de trabalho prisional. Esse trabalho aqui, ele é obrigatório, certo? O trabalho na LEP, ele é obrigatório. O que não pode é ser trabalho forçado. Você pegar, colocar uma corrente ali na perna do condenado e mandar ele trabalhar, certo? Ó, vai cortar um canavial, não pode, tá certo? Esse trabalho aqui, gente, ele é obrigatório. Caso não cumpra, certo? Vai gerar sanções, como falta grave. Mas ele não pode ser forçado, tá certo? O trabalho dentro das prisões deve ser voluntário, tá vendo? A recomendação é essa. E não ser utilizado como punição. Voluntário no sentido, ó, de não ser forçado, certo? Não ser forçado. Mas não impede que ele seja obrigatório, certo? Ele tem caráter educativo. Sabe por quê? O Brasil ele adota como a finalidade da pena, uma prevenção especial, positiva, a ressocialização. Né? A ressocialização. Então, como é que a pessoa vai ficar parada, sem trabalhar, lá no sistema prisional, e depois quer ingressar no mercado de trabalho como ressocialização? Então, desde o início, quem chegou ali que não sabia nada, nenhuma profissão, vai aprender. E quem já trabalhava, vai continuar trabalhando, até para não perder ali o seu ofício, certo? Deve ser remunerado. Ó, na LEP, aqui a gente sabe que a remuneração ela não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, certo? De maneira justa e proporcional às habilidades, né? E aos prisioneiros para a sua reintegração na sociedade, certo? Busca-se aqui a ressocialização com o trabalho. Educação e reabilitação. Deve-se garantir oportunidades educacionais para todos os prisioneiros, visando a sua reabilitação, reintegração, né, na sociedade após a liberação. Tratamento de pessoas vulneráveis, grupos vulneráveis como mulheres, jovens, pessoas com deficiência, devem ser tratados de maneira diferenciada, garantindo sua proteção contra abusos e cuidados especiais. Então, esse tratamento deve ser dado de forma diferente também aos grupos vulneráveis. Pessoal, bora ver como é que esse tema ele aparece em prova, como as regras de tratamento mínimo, as regras de Mandela costumam aparecer em prova. Olha só. Primeira questão aí na tela, ó. Banca COSEAC 2025, né? Inspetor de Polícia Penal do Rio de Janeiro. De acordo com as regras de Mandela, identifique dentre as opções a seguir aquela que possui os requisitos principais à realização de inspeções em estabelecimentos prisionais. Então, vamos lá. As inspeções devem ser realizadas com a devida comunicação prévia. Ó, tá errado, certo? Não necessita de comunicação. A qualquer momento pode ser feita uma inspeção. Se é feita uma comunicação prévia que vai ser inspecionado, você acha que a galera vai deixar de bobeira ali o celular, né, o armamento pesado, eles vão deixar ali? Não, vão esconder tudo, né? Então tá errado a letra A. Letra B. As inspeções devem ser conduzidas exclusivamente por órgãos independentes para evitar que a administração manipule os resultados. Ó, embora seja ideal, não é essa a recomendação, tá certo? Pode ser órgãos aí do próprio estabelecimento prisional para fazer essas inspeções. Relatórios detalhados
das inspeções devem ser divulgados publicamente, não é necessário que sejam divulgados, até para uma questão de segurança interna dos estabelecimentos. As inspeções devem ser rápidas e não interferir na rotina. Pessoal, já para por aqui, tá certo? Inspeção rápida, você quer o quê? Certo? Você quer realmente passar um pente fino, então tem que ser ampla, certo? Tem que cuidar ali das condições sanitárias. As inspeções não é só para buscar coisas proibidas, é também para saber como estão as condições dos internos. Então sobrou aqui a letra E, que é o nosso gabarito, letra E. As inspeções devem ser realizadas por inspetores qualificados e experientes, incluindo profissionais de saúde, para garantir uma avaliação completa, tá vendo, das condições prisionais. Então nada de inspeções rápidas. Regra 84, ó, peço que vocês deem uma lida, certo? Inspetor, ó, autoridade para acender, né? Aceder todas as informações sobre o número de reclusos. Escolher livremente, ó, qual estabelecimento prisional vai inspecionar. Conduzir entrevista com reclusos, certo? Com funcionários, com total privacidade, certo? Durante as visitas e fazer recomendações à administração prisional. Segunda questão aí na tela. A respeito da ordem e da disciplina dispostas das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de pessoas presas, assinale a alternativa incorreta. A ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem impor mais restrições do que as necessárias para a manutenção de segurança e da boa organização da vida comunitária. Ó, isso aqui tá correto, certo? Isso aqui é um pouco do princípio da legalidade. Não haverá sanção sem lei anterior que o defina, certo? Ou melhor, não haverá faltas sem lei anterior que defina, nem sanções sem pena, sem prévias combinações legais, tá certo? Então, eu respeito ao princípio da legalidade. Não há recurso das sanções disciplinares. Ah, sim, gente. O preso ele tem direito de recorrer, certo? Das faltas graves. Lógico, a gente usa aqui o princípio pro società, né? E não in dubio pro réu. É o princípio do pro società, certo? Não precisa ele ser condenado para que ele vá para o RDD. Para que seja aplicada uma falta grave, não tem necessidade que haja um julgamento prévio. Ele pode recorrer da decisão, certo? Então, há sim esse recurso de sanções impostas. As administrações prisionais devem assegurar a proporcionalidade entre sanção disciplinar aplicável e a infração cometida e devem manter registros apropriados em todas as sanções disciplinares verificadas. Ó, isso aqui está correto também, viu? Nosso gabarito já é letra B, né? Já é letra B, mas a gente vai analisar as outras alternativas. Qualquer alegação de infração disciplinar praticada por um recluso deve ser prontamente transmitida à autoridade competente, que deve investigá-la sem atrasos injustificados. Correto também. O tipo e a duração das sanções disciplinares podem ser aplicadas, que podem ser aplicadas, são pontos que devem ser determinados por lei, perfeito, ou por regulamentação emanada de uma autoridade administrativa competente. Perfeito. Perfeito. Se você for pegar a própria LEP, existem 5 sanções disciplinares. 4 são impostas, né, ou são aplicadas pelo diretor prisional e uma pelo juiz, que é o RDD, certo? Então você tem aqui, né, uma natureza mista ou híbrida, né, da LEP, certo? Então isso aqui parte também de uma recomendação de tratamento de pessoas presas, certo? Tem que ter, ó, a lei para as sanções que são aplicadas pelo juiz e uma regulamentação para as sanções que são aplicadas pelo diretor prisional. Beleza, gente? Questão aqui muito interessante, viu? Ó, regra 33, a ordem e a disciplina devem ser mantidas com firmeza, mas sem impor mais restrições do que as necessárias. E a regra 39, as administrações devem assegurar a proporcionalidade entre sanção, né, e a infração cometidas, bem como manter registros apropriados de todas as sanções aplicadas. Beleza? Terceira questão.
As Nações Unidas oficializaram em 22 de maio de 2015 a revisão das regras mínimas para o tratamento de pessoas presas. Nesse contexto, assinale a opção correta. Pessoal, dá só uma olhada aqui na letra B. A partir de 2015, as regras passaram a ser conhecidas como regras de Mandela, com a finalidade de honrar o legado do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, tá certo? É o nosso gabarito, letra B. A atual normativa é cumprida obrigatoriamente? Não, a gente já viu que aqui é uma recomendação. Ela não é obrigatória, é uma recomendação. O confinamento solitário deve ser sempre utilizado em caso em que o preso apresente comportamento inadequado. Não, gente, é proibido, ó, esse confinamento solitário, né? Celas escuras, inadequado com a devida autorização. Não, isso aqui está totalmente errado. Certo? Eu posso ter o RDD em casos, né, excepcionais. As regras mínimas vexatórias ou as revistas íntimas vexatórias, incluindo o ato de despir e de inspecionar partes íntimas do corpo, devem obrigatoriamente ser feitas. Não, gente, isso aqui é excepcional, certo? Inclusive, ó, já tem aqui decisões do STF falando que essas regras aqui, certo, violam a dignidade da pessoa humana. O ato de se despir, né, ou inspecionar partes íntimas de familiares de presos, certo? O ideal seria ter um body scan, né, aquele scanner lá que a gente vê em aeroportos, para que não precisasse as pessoas estarem se sujeitando a uma situação vexatória, tá certo? O uso de correntes, de imobilizadores de ferro ou de outros instrumentos de coação considerados inerentemente degradante ou penoso deve ser utilizados com moderação. Não, isso aqui nem deve ser. Isso aqui nem deve ser utilizado, gente. Nada de moderação, beleza? Gabarito, portanto, aí letra B. Certo? Ó. Aqui é sobre a revista íntima, né? Regra 52. Ó, revista íntima invasiva, incluindo o ato, né, de despis, né? Ou ter aí suas partes íntimas inspecionadas, apenas quando forem absolutamente necessárias. Certo? Então o STF manteve isso daqui também, viu? Falou, ó, embora seja um tratamento vexatório, só podem ser utilizados de forma excepcional, sendo justificada a sua utilização posteriormente, tá certo? Regra 47 também, né? Devem ser proibidos, né, o uso, né, de correntes, imobilizadores de ferro, botar aquela bola de ferro na pessoa, né, gente? Isso aí deve ser evitado, certo? Devem ser utilizados outros mecanismos de precaução contra fuga, transferência, certo? Né? Então devem ser utilizados aí outros instrumentos que não esses instrumentos aí que coloquem aí, né, a pessoa em situação vexatória, degradante ou situações de abuso. Pessoal, quarta questão. Acerca das regras de Mandela, né, as regras mínimas de tratamento, né, de pessoas presas ou de recluso, né, como aparece em prova, assinale a alternativa correta. Dá uma olhada na letra B, certo? Letra B, ó. As regras de Nelson Mandela levam em considerações a precaução de longa data das Nações Unidas pela humanização da justiça penal e da proteção dos direitos humanos. Esse é o nosso gabarito, letra B, certo? Olha a letra A. Deve ser exigido que todos os reclusos mantenham o ambiente limpo e, para esse fim, são fornecidos águas, né, ou quaisquer material de higiene ou limpeza. Não, gente. Recomenda-se, né, que esse local seja mantido limpo, mas não é um dever, né? Ó, deve ser exigido, não. A todos os reclusos que mantenham o ambiente limpo, isso aqui é uma obrigação, certo? Do sistema carcerário. Manter aí o ambiente limpo. Agora, o preso, ele tem o dever, né, de manter a sua cela limpa, certo? Sua higiene pessoal ali tem que ser mantida. Ser-lhe oferecido água ou qualquer material de higiene ou limpeza. As regras de Nelson Mandela têm a prestação ou a pretensão de descrever em pormenores um modelo de sistema prisional obrigatório para todas as nações. É uma recomendação. Todos os reclusos que não efetuam trabalho no exterior devem ter pelo menos 2 horas diárias de exercício
adequado quando o clima o permita, independente se efetua ou não os trabalhos. A fim de permitir os reclusos a manutenção de um aspecto correto e preservar o respeito por si próprios, serão garantidos por meios indispensáveis para os cuidados capilares, a fim de permitir os reclusos uma manutenção de aspecto correto, né, gente? Deve ser garantido meios indispensáveis para cuidados, exceto o uso de barbeadores ou lâminas, isso aqui também não está de acordo com as regras de Mandela. Beleza? Gabarito letra B. Quinta questão, no que diz respeito às revistas, aos reclusos, né, inspeções, assinala a alternativa correta. A revista aos reclusos e as inspeções podem ser utilizadas para intimidar jamais, ou invadir, né, a privacidade, não. Os reclusos devem ter acesso aos documentos relacionados com os seus processos judiciais e ser autorizados a mantê-los consigo, desde que a administração tenha acesso, não, gente, desde que não tenha acesso a este, né? Para fins de responsabilização, não é necessário que a administração prisional mantenha registros apropriados de revistas feitas. A gente já viu que é recomendado que sejam mantidos, né, os registros das revistas. As leis e regulamentos sobre as revistas aos reclusos e inspeções de celas devem estar em conformidade com as obrigações do direito internacional e deve ter em conta os padrões e as normas internacionais, uma vez considerada a necessidade de garantir a segurança dos estabelecimentos prisionais. Nosso gabarito, letra D. As revistas íntimas invasivas devem ser conduzidas de forma privada? Não, gente. Devem ser vedadas, né? Devem ser proibidas. Sexta questão. Referente às regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, assinale as afirmativas abaixo no que diz respeito ao alojamento. Vamos lá. Todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de higiene e saúde, tomando-se devidamente em considerações condições climatéricas, especialmente cubicagem de ar disponível e espaço mínimo de iluminação e aquecimento, né, ou ventilação. Isso aqui está correto, viu, gente? Tamanho, né, acesso aí a águas em condições, temperaturas ambientais, né, tá correto. As instalações sanitárias devem ser adequadas de maneira a que os reclusos possam efetuar suas necessidades quando precisarem de modo limpo e decente. Isso aqui está correto. Quem vai discordar disso daqui tá, né, violando aí a dignidade da pessoa humana. As celas ou locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupados por mais de um recluso. Se por razões especiais, tais como excesso temporário de população prisional, for necessário que a administração prisional central adote, excepcionalmente, né, as regras que devem evitar que 2 reclusos sejam alojados em uma mesma cela ou local. Isso aqui também está em conformidade com as regras de Mandela. Então, todas estão corretas, não é isso? Letra C é o nosso gabarito. Pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre as regras aqui de tratamento mínimo de pessoas presas, também conhecido como regras de Mandela, tá certo? Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tamo junto.